Olá, gente, tudo bem? Dando seguimento à nossa disciplina, hoje a gente começa a estudar um novo ramo do direito, uma nova área. É a denominada de direito tributário. Para isso, a gente vai fazer uma introdução sobre a temática. Primeira coisa é compreender o que é o direito tributário, qual é o seu conceito. Segundo a doutrina, direito tributário é uma disciplina ou um ramo do direito público. Então, quando eu falo direito público, aqui eu quero que você pense que o interesse não é mais individual da pessoa natural. Esse direito agora, ele passa a ter uma representatividade mais ampla, uma influência mais ampla. Deixa de ser apenas o seu interesse enquanto pessoa natural para despertar interesses e obrigações no aspecto social. Então, agora você vai compreender o direito tributário como sendo um ramo do direito público. Tem natureza de obrigação, porque a gente vai ver que o cidadão vai ser obrigado a pagar determinados tributos e os entes federados, no caso União, Estado, Distrito Federal e municípios, vão arrecadar esses valores. E com esses valores é que vai existir a prestação dos serviços públicos. Então, existe uma relação de crédito e débito, alguém que vai pagar e alguém que vai receber, e que isso vai ser formado ou vai ser organizado através de uma relação jurídica. Como qualquer relação jurídica, a relação tributária vai ter dois polos, o polo ativo e o polo passivo. No polo ativo, nós temos o credor, ou seja, aquele que vai receber os valores, aquele que vai cobrar os tributos, aquele que vai receber os pagamentos. Quem é o credor na relação tributária? São as pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, a União, Estado, Distrito Federal e município. Eles é que vão cobrar os tributos. Aí você pode perguntar, professor, e o que são esses tributos? Vou dar um exemplo, os impostos. Os impostos são cobrados pelo Estado e é o cidadão que vai pagar esses impostos. A gente paga os impostos, o dinheiro vai para o Estado e o Estado utiliza esses recursos para nos garantir serviços públicos. Então, partindo desse exemplo, quem vai ser o polo passivo? O polo passivo, gente, é o devedor, ou seja, aquele que vai pagar. No Código Tributário, ele também é chamado de contribuinte, ou seja, alguém que dá dinheiro que ele é cobrado, transfere esses recursos para as pessoas jurídicas de direito público interno e esses recursos, esses valores são utilizados pelas pessoas jurídicas de direito público interno para a realização de serviços públicos. Então, quem é que paga? Somos nós, pessoas físicas, e também as pessoas jurídicas criadas por nós para a realização de atividades. A partir de agora, a gente vai falar dos princípios constitucionais tributários. Lembrando que princípios são orientações, a gente viu isso lá no começo do ano, são orientações que vão servir de referência para a gente criar leis de determinadas áreas e resolver possíveis conflitos que possam existir. Os princípios tributários, eles estão previstos na Constituição, no artigo 150. E eu detalhei o artigo 150 no material apostilado que eu já disponibilizei aqui para vocês no Classroom. Agora eu vou falar brevemente sobre os 7 princípios constitucionais tributários que estão previstos no artigo 150. O primeiro é o princípio da legalidade, que diz que os entes, ou seja, a União, Estado, Distrito Federal e municípios, só podem criar ou aumentar tributos por meio de lei. Ou seja, um prefeito, um governador não pode simplesmente criar uma lei, criar um tributo, um imposto, por exemplo, aumentar ou diminuir de acordo com a vontade dele. Não, aqui o direito tributário garante que qualquer criação, mudança ou alteração só pode ser feita mediante lei. O princípio da isonomia diz que é proibido criar tratamento desigual entre contribuintes que estejam em mesma situação. Existe até uma expressão que a gente usa no direito tributário, é quem ganha mais, quem ganha menos paga menos. Que significa que quem, por exemplo, compra uma casa mais cara, vai pagar um imposto mais caro.
Quem compra uma casa mais barata vai pagar um imposto mais barato. Os dois pagam, porque isso é o que a gente chama de princípio da isonomia. Porém, o pagamento vai ser proporcional ao valor do patrimônio de cada um. Outro princípio importante é o da irretroatividade. Significa o quê? Que a lei tributária não vai voltar no tempo. E qual é a importância disso? Ora, se eu realizei uma conduta hoje, por exemplo, comprei um carro hoje, a lei prevê que a partir do momento que eu compro esse carro, surge a minha obrigação de pagar o imposto pela compra desse carro. Só que essa lei já existe. Agora, se eu comprasse o carro hoje e a lei só fosse ser criada daqui a 2, 3, 4, 5 dias, essa lei não poderia voltar no tempo para me obrigar a pagar esse imposto. Então, uma lei tributária, ela já deve ter sido criada no momento em que eu realizei um comportamento que gerou uma obrigação. Porque, em regra, ela não vai voltar no tempo. Outro princípio é o da anterioridade. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês, porque esse princípio ele se desmembra no princípio da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. O que é basicamente que ele diz? Ele diz que se uma lei tributária foi criada, por exemplo, no ano de 2020, ela só passa a valer no ano de 2021. Então, uma lei tributária é criada em um ano, mas ela só vai produzir seus efeitos no outro ano. Aí você poderia me perguntar, professora, e se a lei for criada em dezembro de 2020? Ela já passa a valer em janeiro de 2020? Minha resposta é não. Por quê? Segundo o princípio da anterioridade nonagesimal, quando uma lei tributária for criada no final do ano, além de só valer no ano seguinte, ainda vai ter que se preservar, ou seja, se garantir um limite mínimo de 90 dias. Então, se sua lei foi criada em dezembro de 2020, ela só vai passar a valer em janeiro, fevereiro, março, ou seja, depois de março de 2021, tá bom? O outro princípio é o da proibição do confisco. O que isso quer dizer? Que um tributo, uma obrigação tributária, ela não tem uma característica de punição. Ela não vai trazer um castigo para o contribuinte, não é isso. Na verdade, ela é uma obrigação. Ela não vai tomar nada de você. Na verdade, ela quer que você contribua para os entes públicos poder realizar serviços públicos com melhor qualidade. O próximo princípio é o da liberdade de tráfego. Significa que nós, cidadãos, temos liberdade de trafegar, ou seja, de andar, de percorrer amplamente as relações dentro dos nossos municípios e dos nossos estados. E uma vez eu pagando um imposto ou um tributo em um estado, eu estou livre de pagar esse tributo ou esse imposto em outro estado. O que eu quero dizer com isso? Que se eu comprei um carro em Teresina, Piauí, eu vou pagar o tributo no lugar onde eu comprei o carro. Se eu for lá para São Luís, Maranhão, lá eu não tenho que pagar novamente. Basta eu comprovar que já realizei o pagamento dentro de outro estado do nosso país. Eu posso transitar livremente e isso não vai criar novas obrigações para mim na condição de consumidor. Então, a liberdade de tráfego me dá essa possibilidade, tanto no aspecto intermunicipal, ou seja, dentro do meu município, quanto interestadual, ou seja, entre estados diferentes do nosso país. E vem a questão das imunidades, né? Existem imunidades, ou seja, serviços tributários que não podem ser serviços que não podem ser cobrado tributo sobre eles. O principal exemplo é, por exemplo, a venda de livros, que infelizmente está sendo alvo de possível reforma, né? Os livros eles não recebem tributos
exatamente para que a gente possa ter maior facilidade de acesso e de consumo. Mas no atual contexto que nós estamos vivendo, nosso governo tem uma proposta aí de reduzir, ou de ampliar, na verdade, reduzir esse benefício e ampliar a possibilidade da cobrança de impostos sobre esses produtos. Então, gente, basicamente eram essas as informações que eu queria trazer na nossa videoaula. Eu peço que vocês leiam o material, participem do chat e levem as dúvidas para que a gente possa tirar de forma conjunta, tá bom? Forte abraço e até lá!